Hi everyone, welcome to this class. Oi todo mundo, bem-vindos a essa aula. Hoje mais uma das nossas lives acontecendo, essas lives que já acontecem aí tradicionalmente todas as quintas-feiras, every Thursday, às 8 da noite, at 8 o'clock. Eu vou começar aqui passando alguns recados para vocês. Primeiro, né, agradecer a presença de todos, todo mundo que está aqui, curtindo essa aula comigo, que está inscrito aqui no meu canal, que já vem me acompanhando há algum tempo. Agradeço imensamente a cada um de vocês. E agradecer também a você que está chegando agora, que ainda não me conhece, vai me conhecer. Eu vou contar bem rapidinho. Eu sou a Teacher Dani, professora de inglês há mais de 20 anos. Trabalhei em vários segmentos aí da área, né, das aulas de inglês. Mas estou aqui agora com esse projeto novo, a Open Doors to English, oferecendo aulas gratuitas de inglês uma vez por semana. Então você pode fazer esse curso gratuito aqui comigo. Teacher, mas eu tô chegando agora, eu acabei de te conhecer. Como que eu faço? Eu vou pegar esse bonde andando? Então, na verdade, todas as minhas aulas ficam gravadas aqui no canal. Então você pode voltar, assistir desde o primeiro vídeo, desde a primeira aula, fazer o seu Daniflix ou o seu binge watching, como a gente aprendeu na aula passada, binge watching que é maratonar, isso mesmo. Você pode maratonar as minhas aulas e aí você vai ficando por dentro, vai evoluindo junto com essa galera que tá aqui. E aí a gente vai, né, juntos, cada vez aprendendo mais inglês, porque a ideia, né, o objetivo é democratizar o aprendizado dessa língua, é oferecer oportunidade para todo mundo, para quem pode, para quem não pode pagar um curso de inglês. Essas aulas aqui, elas começam num nível bem básico, então lá no início vocês vão ver que eu falo de números, alfabeto, a gente começa bem do comecinho, e aí a gente vai evoluindo, né, e vai avançando cada vez mais no aprendizado. Então, se você vai me seguindo, você vai avançar junto comigo. E para quem já sabe inglês, poxa, aqui você pode revisar conteúdo, você pode, enfim, retomar vocabulário, você pode se aprofundar num conteúdo que você já conhece, porque a gente sempre tem alguma coisa nova para aprender. A língua ela é uma coisa viva, então o inglês que eu falava há 10 anos não é o mesmo inglês de hoje, que não é o mesmo inglês de 20 anos atrás, que não é o mesmo inglês de quando eu me alfabetizei nessa língua. Então, a língua sendo viva, ela muda muito as expressões, né? Enfim, o jeito de se falar e as próprias gírias, né? Dos slangs. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e aprendendo coisas novas, beleza? Ainda mais agora, né? Nessa era digital em que tudo é muito rápido, as mudanças são muito rápidas, a língua ela acompanha essas mudanças também, certo? Bom, vou começar aqui passando então alguns recados enquanto a galera vai chegando. Para quem não está cadastrado e quer receber as notificações dessa aula, você precisa curtir, né? Aliás, se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma dessas lives. Você pode se inscrever também no grupo do Telegram e eu altamente recomendo que você se inscreva lá, o link tá aqui embaixo na descrição. Por que é importante você estar no grupo do Telegram? Porque é lá que eu posto todos os materiais maravilhosos que eu preparo para as nossas aulas em PDF. Muitas vezes eu coloco links extras, coloco exercícios extras. Então é bem importante que você esteja também no grupo do Telegram. Nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, gente. Além do YouTube, a Teacher tem uma página no Instagram e lá eu posto materiais, quizzes, conteúdos relacionados à live da semana. Então, por exemplo, a gente está fazendo essa live hoje sobre books. Na semana, né, no Instagram, até a quarta-feira da semana que vem, a gente vai postar uma série de conteúdos, de stories relacionados a isso. É lógico que a gente não fica só nisso. Por exemplo, na semana passada, a live foi gravada porque eu fui viajar com um grupo de alunos. E eu fui postando os stories dessa viagem que eu fiz. Então, eu fui contando para vocês o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo. E com isso, você também aprende vocabulário. Então, é bem importante que você também esteja lá no Instagram.
Ah, eu não sei. Qual que é o seu Instagram, teacher? Ele tá aqui embaixo na descrição também desse vídeo. É o Teacher Dani Malva. Aqui embaixo você vai encontrar então o link para o Instagram, assim como o link para o Telegram. Deixa aquele like maroto no nosso vídeo também, para o YouTube entender que isso aqui é relevante, que isso é bacana, que é importante, que é bom para as pessoas. Assim, o YouTube vai começar a recomendar esse vídeo. A gente está fazendo vídeos toda a semana, então o YouTube já sacou que isso aqui não é uma brincadeira, é uma parada séria. E o nosso canal, né, ele tá crescendo. A gente pede, né, que vocês recomendem esse canal, que vocês compartilhem com as pessoas, para que elas também possam conhecer esse projeto e elas também possam fazer parte. Eu vou colocar uma aguinha aqui, porque hoje a teacher tá com a voz bem rouca. A minha voz já é normalmente rouca, mas hoje ela tá um pouquinho mais. Enfim, então, gente, é isso. Peço para que vocês fortaleçam o canal, que vocês ajudem esse canal a crescer, para que a teacher aqui possa continuar motivada, fazendo aulas incríveis, aulas bacanas para vocês, aulas que sejam relevantes, né, que façam sentido. E vocês também estão super convidados a comentarem, a mandarem sugestões. Manda um DM para teacher lá no Instagram, que eu leio, eu respondo. Inclusive essa semana teve gente que fez perguntas lá na caixinha de perguntas, queria saber como que eu faço para aprender mais gramática, para me aperfeiçoar nisso. A teacher vai falar sobre isso mais pro final da live. Mas agora a gente vai começar com a nossa aula e eu preparei aqui então um material para vocês. Vamos ver se eu consigo. Aê! Imagino que vocês estejam vendo a minha tela bonitinha e o meu quadradinho ali no cantinho de vocês, né? Hoje, gente, como essa aula ela foi gravada, ela não tá acontecendo ao vivo, porque a teacher não está em São Paulo de novo. Então, vocês podem comentar, depois eu vou ler os comentários, mas dúvidas que vocês venham a ter, podem me mandar, tanto pelo Telegram quanto pelo DM lá no Instagram, tá bom? Então, mandem as suas dúvidas mesmo, porque a teacher vai responder. E não esquece de estar ali, né, cadastrado, presente no nosso canal do Telegram para você receber esse material maravilhoso depois, beleza? So, let's start the class. Bora lá então, gente? Bom, o tema dessa live é books. E aí a teacher é uma apaixonada por livros. Eu tenho, assim, vários livros. Eu tenho o meu Kindle, que tá aqui atrás, eu vou pegar já já. E eu tenho, assim, uma paixão mesmo, desde criança, por ler. Eu lembro que, assim, eu nunca me sentia sozinha, porque eu tava sempre na companhia de um bom livro. Eu sei que parece clichê falar isso, mas é real. Eu era aquela pessoa que saía da escola e me enfiava, às vezes, numa biblioteca, pegava um livro e ficava lendo até a biblioteca fechar. Ou eu ia para minha casa e eu ficava horas lendo livros e eu, às vezes, varava noites quando eu pegava um livro assim que me chamava muito a atenção, eu ficava horas lendo e eu fazia café de madrugada, porque eu não queria parar de ler, não queria, né, parar e não saber o que ia acontecer naquela história, enfim. Então eu sempre fui muito apaixonada por leitura. Mas infelizmente, né, a gente mora num país em que a leitura ela é muito pouco incentivada, né? Livro sempre foi e ainda é muito caro, né? Não é barato comprar livro. Você vai pagar em média 30, 40 reais um livro que esteja sendo lançado, às vezes 60, 70. E aí, se você quiser, por exemplo, um livro de capa dura, já é bem mais caro. Você consegue achar versões mais baratas nos e-readers, né? Naqueles aparelhos de leitura, tipo um Kindle da vida. Mas ainda assim, né, gente? Você tem que comprar o aparelho. Então, assim, não é fácil, né? O que é uma pena, porque deveria ser algo assim para todos, né? Outra coisa, as escolas incentivam muito pouco a leitura livre, né? Sempre uma leitura muito guiada. Você tem que ler aquele livro específico, recomendado, e há pouco espaço para você escolher o livro e para você, de repente, falar sobre ele. Então, você escolhe um livro, lê e fala sobre ele sem nenhum pré-julgamento, porque também tem isso, né?
Tem muita gente que julga, ai, Paulo Coelho não é um bom ator, ai, Stephen King é um péssimo autor no caso da língua inglesa. Mas, cara, se é um autor que faz você se apaixonar por leitura e que vai fazer com que eventualmente você caia num Shakespeare ou num Machado de Assis, que maravilha, né? Que ele seja então o seu start, o seu incentivo para você começar a ler. Então, a minha primeira pergunta para você é: Do you enjoy reading books? Do you enjoy reading books? Enjoy is the same as like, remember? Enjoy, like são a mesma coisa. Então, do you enjoy reading books? Você gosta, você curte ler livros? I do. I love reading books. Who is your favorite author? Who's your favorite author? To me, this is a very difficult question. I don't have a favorite author. Para mim, essa é uma pergunta muito difícil. Eu não tenho um autor favorito. Eu tenho alguns autores que eu gosto bastante. What book genre do you like? What book genre do you like? Genre é uma palavra que a gente aprendeu na aula passada, quando a gente estava falando de filmes and series, porque genre é o tipo do filme, e a gente usa bastante o termo genre para book, para cinema, né, films, movies e series. Você pode usar type, kind of, né? Mas para books a gente prefere usar genre. Então, what book genres do you like? I like lots of genres. I think I don't have a favorite one too. Eu acho que eu não tenho um tipo favorito também. Porque eu sou daquelas que se me der uma bula de remédio, eu vou ler, gente. Eu paro, fico lendo placa. E desde pequenininha eu sou assim. Então, é isso, né? Ser apaixonado por leitura. E what's your favorite book of all time? What's your favorite book of all time? Oh my gosh. Eu acho que eu tenho alguns, assim. Quando eu era pequena, eu gostava muito de ler Dr. Seuss. Infelizmente, eu não tenho nenhum livro do Dr. Seuss aqui, mas depois eu posso colocar essa referência para vocês lá no grupo do Telegram, porque daí vocês vão poder saber um pouquinho sobre Dr. Seuss. Eu amo. E quando eu era pequenininha, eu lia um livro da Madeleine. Eu acho que eu tenho ele aqui, daqui a pouquinho eu vou lá e pego também. Eu vou dar umas fugidas para pegar os livros para mostrar para vocês, porque alguns eu separei, outros eu acabei esquecendo de separar, mas eles estão aqui pertinho, eu vou lá e pego. E eu tenho até uma tatuagem, não sei se vai dar para vocês verem. Eu também não... Ah, esse aqui, ó. Essa aqui é uma personagem, a Madeleine, do primeiro livro que eu li sozinha em inglês na vida. E eu tatuei. Eu sou tão apaixonada por leitura, gente, que eu tatuei aqui no meu braço a Madeleine. Depois eu mostro o livro pra vocês, que eu tenho ele até hoje. Ele tá até com uns desenhos, uns rabiscos, porque eu era muito pequena, né? E criança é criança, a gente acaba às vezes extrapolando a emoção. Então eu desenhei coisas, escrevi meu nome. Mas assim, o que é mais legal é que os meus pais sempre incentivaram muito a leitura. Então, eu sempre tive muitos livros, sempre fui incentivada a ler, e isso é, assim, primordial. Então, se você é pai ou mãe, incentive seu filho a ler. E se você é criança ainda, adolescente, está acompanhando essa live, insista, porque aprender a ler, assim, aprender a gostar de ler, acho que eu quero dizer, é um exercício mesmo, né? E comece pelos livros que você gosta. Eu tenho saudade da época em que a escola pedia pra gente ler os livros da série Vagalume. Quem aqui leu os livros da série Vagalume, né? Então eu tenho saudade dessa época, porque eram livros leves, eram divertidos. Então você lia Pedro Bandeira, né? Você lia, enfim, Marcos Rey, que eram autores da minha adolescência, que eu amo, assim, e que também me despertaram o desejo, a vontade de ler e me envolver na história, né? Tem alguns quotes sobre livros que falam, né, que quando você lê um livro, você não vive uma vida, você vive várias vidas, né? E isso é muito maravilhoso. Então, ficam aqui essas 4 perguntas, 4 questions for you to think about. Do you enjoy reading books? Você gosta de ler livros? Who is your favorite author? Quem é o seu autor favorito? What book genres do you like? Que gêneros de livros você gosta?
What is your favorite book of all time? Qual é o seu livro favorito da vida? Então, eu comecei contando aqui, eu acho que eu não tenho, assim, um livro favorito. Eu tenho vários que eu amo e eu sou um pouco a piriguete dos livros, sabe? Eu amo um monte, eu nem terminei de ler uns, eu já tenho uma pilha para ler, que tá lá na fila me esperando. Então, eu sou um pouco essa piriguete dos livros. Bom, let's move on. Let's see some book genres. Então, agora a gente vai ver alguns gêneros de livros. Na semana passada, eu mostrei gêneros de filmes e séries. Você vai ver que muitos são bem parecidos, não mudam, outros mudam um pouquinho, tá? Mas o que é genre? Deixei uma observaçãozinha aqui embaixo para vocês. Genre is a style, especially in the arts, that involves a particular set of characteristics. Então, para um livro fazer parte de um certo genre, ele tem que ter algumas características. E é isso que a gente vai ver hoje. So, the first I put here for you is action and adventure. A gente tem algumas imagens aí, alguns exemplos. Aliás, esse Life of Pi, eu tenho aqui, olha só, numa outra capa, né? E ele é um paperback. O que é um paperback? É um livro daqueles baratinhos, que a capa é molinha e o papel parece aquele papel de jornal, né? Então esse aqui, ó, Life of Pi, tá? É um livro que eu adoro, é um action and adventure. As características desse livro, né? É que eles te deixam assim, on the edge of your seat with excitement. Você tá na pontinha da cadeira de tão empolgado que você tá, né? Aquele livro que você lê em pé, assim, que você não consegue largar. The protagonist has an ultimate goal to achieve. Então, o protagonista, ele tem um objetivo, assim, primordial para atingir, para conquistar, enfim. And is always put in risky, often dangerous situations. Então, ele tá sempre ou em situações de risco ou situações perigosas, né? Essa é a característica principal aí do action and adventure. This genre typically crosses over with others. Então, esse é um tipo de gênero que também se cruza com outros gêneros. Por exemplo, mystery. Então, você pode ter um mystery que também é um action ou adventure. O crime book, geralmente livros de crimes, eles também têm essa coisa da aventura, da ação. Sci-fi, fantasy, são gêneros que se entrecruzam. What is your favorite action and adventure book? Vocês têm aí algum livro que vocês gostam muito desse genre, action and adventure? Classic. Agora, classic, esse To Kill a Mockingbird, a Teacher também tem, também é com uma outra capinha, tá? Esse também é um paperback, ó, é um livro de capa mole, com aquele papel meio de jornal, tem até aquele cheirinho de livro de papel jornal, né? Classics são aqueles livros que estão aqui há décadas, né? Então, ó, Throwback Readings You Were Assigned in English Class. Sabe aquele livro que pedem para você ler na aula de, vamos pensar assim, para nós brasileiros, na aula de língua portuguesa, aqueles clássicos, tipo O Curtiço, Vidas Secas. Esse é um clássico, né? Esse aqui, então, ó, seria um clássico da aula de inglês deles lá. Eles leriam isso aqui, seria uma leitura obrigatória para depois analisar, enfim, fazer um teste, uma verificação de leitura sobre o livro, né? The classics have been around for decades. Os clássicos são aqueles livros que estão assim há séculos, nunca caem de moda e eles acabam sendo o berço para as novas literaturas, né? Então, eles continuam a ser impactantes por gerações. Até hoje, as pessoas leem e se sentem impactadas por essas leituras, ok? Então, a gente falou aqui um pouquinho dos classics. Is there a classic book you love? Which one is your favorite? Pensa aí num livro clássico que você leu e que você amou e que nunca mais esqueceu. Eu gostei muito da Metamorfose de Kafka. Nossa... Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro brasileiro, né? Do inglês, esse To Kill a Mockingbird é maravilhoso. Eu gosto muito de Frankenstein,
da Mary Shelley, que também é um livro incrível, que também me impactou. Enfim, né? Tem vários clássicos. Vai ter um aqui, gente. Nossa, esse aqui eu tenho assim uma paixão por esse livro. Eu vou falar mais dele no final, mas é esse, ó. Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. Eu tenho até uma tatuagem, eu só não posso mostrar, porque ela não está assim num lugar muito mostrável, mas eu tenho uma tatuagem do velho pescando o marlim, né? Que é tipo um peixe-espada, e tem todo um lance ali metafórico dessa pesca dele. Então, é um clássico maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu sou tão apaixonada, e eu falei tantas vezes apaixonadamente sobre esse livro, que uma aluna minha me presenteou com uma nova versão. E ela até escreveu aqui uma dedicatória para mim. Eu guardo com muito carinho, porque isso aqui é muito especial, né, gente? Quando você impacta alguém, né, também com a sua paixão por ler, isso também é muito bacana. We have the comic book or graphic novel. Esses são aqueles livros que eles são engaging, né? Eles te envolvem e você fica ali preso naquela leitura. E ela sempre traz uma coisa meio sequencial, né? O diálogo, ele é apresentado em balõezinhos, né? Então é o Telltale Word Balloon, que fica sempre ali do lado do character. Character, que é o personagem. Então, ele é o nosso quadrinho, né? As revistas em quadrinho. É o comic or graphic novel. Eu até tenho um graphic novel, mas eu não sei se ele tá aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum graphic novel para mostrar para vocês. Eu vou ver se até o final dessa live eu vou achando e vou mostrando. Mas talvez esses livrinhos assim... Deixa eu ver se esse tem balloons. Não, esse não tem. Esses são livrinhos que a teacher tem, que são de aprendizado de inglês, né? Deixa eu ver se eu acho algum aqui que tenha balloons. Normalmente os infantis costumam ter, né? Poxa, não vou achar nenhum aqui com balãozinho. Deixa eu ver se eu acho. Ah, esse aqui, ó. Então aqui a gente tem, né? Ó, esses balõezinhos, tá? Que são a característica principal dos comic books, ok? Bora lá então. Ih, eu tô com uma pilha de livro aqui, gente. Vou mostrando pra vocês ao longo dessa live. Detective and Mystery. Bom, Detective and Mystery, Agatha Christie, acho que é assim a grande autora. A gente tem também o Adventures of Sherlock Holmes. Sherlock Holmes eu tenho aqui, tá? Ó, Sherlock Holmes. Esse, inclusive, gente, é um graded reader. Por quê? Porque ele tá dividido por níveis, né? Então eu consigo, por exemplo, meu aluno tá no nível básico, ele seria um A1, A2 na tabela lá europeia de níveis. Então eu posso recomendar esse livro aqui para o meu aluno. Se ele tá no nível intermediário, aí eu tenho outros, né, graded books. Então, graded books são aqueles livros que trazem níveis, eles foram adaptados, por exemplo, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde é um clássico da literatura inglesa e ele é bem maior do que isso aqui, tá vendo? Aqui ele tá bem fininho, mas aqui ele foi adaptado para alunos de Level 3. O Level 3 seria um nível A2B1, que seria o equivalente a um pré-intermediário. Tá vendo? Então eu posso, por exemplo, meu aluno é pré-intermediário, eu recomendaria este livro para ele. Então, isso é legal, porque o meu aluno já começa a trabalhar leituras de inglês, mas sem ser uma coisa muito densa, né? O Detective Mystery, a característica dele é que o plot, ou seja, a história, sempre está em torno de algum crime, algum tipo de crime que precisa ser solucionado, né? E o protagonista é quem vai solucionar esse mistério. Já o fantasy são aqueles livros de fantasia. Eles são geralmente set, né? Eles acontecem in a fictional imagined world, então é um mundo imaginário, como por exemplo Harry Potter ou Lord of the Rings, O Senhor dos Anéis, né? E eles incluem prominent elements of magic,
mythology or the supernatural. Então, tudo que é sobrenatural, mitologia, como no Percy Jackson, for example, aí você vai ter um fantasy book. Historical fiction. Então, é uma ficção histórica. O que ela conta, né? Ela, na verdade, é uma história que se baseia num período, num período de tempo, tipo em décadas, né? Então, você vai contar uma história que vai acontecer durante muito tempo, né? 100 Years of Solitude, que seria os 100 anos de solidão do Garcia Marques, é um bom exemplo de um historical fiction, né? Horror books, oh my gosh, eu tenho um ótimo aqui de um autor que eu amo, que é super criticado, mas que eu amo, que é Stephen King. Eu tenho vários livros desse autor, tá? Aqui nesse exemplo do slide vocês têm Carrie, mas esse aqui talvez seja um dos meus favoritos, The Shining, que é O Iluminado. Esse livro aqui, gente, depois que eu li, eu fiquei um mês sem conseguir dormir direito. E é engraçado porque eu amo horror books and horror stories. Eu leio, mas depois eu fico morrendo de medo e não consigo dormir. Ó, que coisa, né? Enfim, eles, né, têm aí o objetivo de causar um desconforto mesmo, um medo, né? E esse medo, ele tá tanto no personagem da história quanto em quem tá lendo. Você meio que sente o medo e a dor, né, do personagem. Você fica muito preso ali naquele plot todo. Então é bem interessante. Você também vai ter a presença de supernatural and paranormal elements in morbid stories, né? That are sometimes a little too realistic. Às vezes a riqueza de detalhes é gigantesca. Eu tenho aí o It, o palhaço assassino, né? E, nossa, gente, eu tenho uma versão que é One and Two. Eu não trouxe ele aqui pra cima porque ele é gigantesco, mas ele é bem grossão, assim, grandão, mas ele é cheio de detalhes. E aí, lógico, né? Deixa mais assustador ainda. Literary fiction. Literary fiction, então, ele tem o objetivo de evocar pensamentos profundos, deep thought, through stories that offer personal or social commentary on a particular theme. Então, uma das características é que ele vai trazer algum tipo de comentário pessoal ou social dentro de algum tema mais específico, tá? Então a gente vai falar de algum tema específico, sei lá, o patriarcado ou o feminismo, e aí esse tema vai estar muito presente naquela obra de ficção. Romance, gente, né? O gênero que faz o seu coração ficar todo quentinho, makes your heart all warm and fuzzy. Focuses on the love story of the main protagonist. Então, ela vai focar na história de amor do protagonista. E aí eu trouxe aqui, gente, ai meu Deus, me julguem, sabe? O meu box de Twilight, né? Do Crepúsculo. Gente, eu simplesmente me apaixonei por esses livros aqui, né? Eu li eles umas 10 vezes. Eu assisti os filmes umas 30 vezes. Eu sou muito apaixonada pela Stephenie Meyer. Comprei outros livros dela, inclusive. O Midnight Sun, que saiu depois. O The Host, que é um outro livro dela. Li todos os livros dela em inglês. São fantásticos. E o que é mais legal é que esse tipo de literatura é mais fácil. É literatura mais simples. Não é tão densa. E com isso, você consegue, por exemplo, se você é um aprendiz de inglês nível intermediário ou um upper intermediate, você já consegue ler sem ser uma versão adaptada. Já dá para encarar um livro de verdade. Tipo esse aqui, por exemplo, um aluno de upper intermediate, intermediário superior, já dá conta de ler na boa. Teacher, mas são, sei lá, 700 páginas. Sim, mas você dá conta, porque muita coisa se repete, né? E esse tipo de gênero, romance, tem uma série de subgêneros, subgenres, né? Que incluem contemporary romance, historical, paranormal and the steamier erotica. Então também tem os romances eróticos, né? Que fazem parte.
Science fiction. Tem um desses aí que eu trouxe pra cá. Deixa eu ver se eu acho. Ahn, deixa eu ver. Esse aqui, ó. 1984. É um livro que eu simplesmente amo. Li ele na minha adolescência e, assim, mudou. Porque foi a primeira distopia que eu li, né? O que é uma distopia? Distopia é um livro que se passa no que seria o oposto de uma utopia. Não é um mundo ideal. De repente foi construído para ser, mas se tornou um pesadelo. É tipo isso. E 1984, além de tudo, é um livro muito visionário, porque quando ele foi escrito, sei lá, na década de 30, eu acho. Deixa eu ver aqui de quando que ele é. Vamos ver se aparece aqui. Ó, 1949. Foi a primeira publicação, 1949. Essa minha edição é do ano 2000. Mas assim, tem edições mais novas. Mas o que acontece? Lá naquela época não existia internet. Não existia câmera de vídeo assim, portátil, celular. Então, não tinha como o cara imaginar ou vislumbrar que o mundo ia ser como ele descreve aqui. E, gente, quando você lê, você fala, meu Deus, como é que ele imaginou e adivinhou que a gente ia ser supervisionado o tempo todo? Então, eu não vou dar mais spoiler, mas é um livro que vale a pena muito, muito ler. Então, o que é o science fiction, né? They lean heavily on themes of technology and future science. Eles vão ter esse pezinho na tecnologia, na ciência do futuro. Então, quando esse livro foi escrito, ele foi escrito sem ter uma tecnologia. Eu até considero, por exemplo, o Frankenstein da Mary Shelley como um science fiction, né? Porque ele fala, inclusive, do galvanismo, que era uma tecnologia da época, que é fazer um morto, né? Acordar e viver com o impulso elétrico, né? Da eletricidade. Como aquilo era uma novidade para a época, ela usou daquilo e colocou na criatividade dela, enfim. Então, uma característica do sci-fi é isso, é você colocar a tecnologia de ponta da época e escrever uma história usando esse elemento, né? E você vai achar, né, livros apocalípticos, apocalyptic and dystopian novels in the sci-fi genre as well, como eu disse a vocês. Short stories. Short stories, então, são as historinhas curtas. Elas têm todo tipo de gênero, desses que eu já mostrei, tem mystery, tem, enfim, todos, só que ele é bem mais curto do que um novel, né? Uma historinha curtinha mesmo. Eu tenho alguns aqui, por exemplo, ó, do Edgar Allan Poe, Stories of Mystery and Suspense. Então, as histórias, elas vão ter, sei lá, 8 páginas, 6 páginas. São histórias bem curtas mesmo, tá? Esse aqui, no caso, são Mystery and Suspense, mas poderia ser Love Stories, poderia ser Action, poderia ser outra coisa. Suspense and Thrillers, the hero attempt to stop and defeat the villain to save their own life rather than uncover a specific crime. Então, o herói, ele tá aqui pra parar e derrotar o vilão, né? E salvar a própria vida e a vida de outras pessoas. Mas ele não tá muito preocupado em descobrir um crime especificamente, né? Ele quer, na verdade, derrotar o vilão, o inimigo, enfim. Então, Suspense and Thriller gira muito em cima disso. Women's Fiction, esse aqui é bem específico, tá? Ele é escrito especificamente para leitoras mulheres femininas, né? Often reflecting on the shared experiences of being a woman in society. Então, geralmente, reflete, né, as experiências, né, ela pensa sobre essas experiências compartilhadas por mulheres, né, por ser mulher nessa sociedade, né, numa sociedade. And the protagonist's personal growth. E também o crescimento da própria protagonista. Então, a gente vai ter aí a história, de repente, de uma mulher vivendo em uma sociedade específica e tudo que ela vai trazer e tudo que envolve o seu crescimento vai reverberar em muitas mulheres reais, né? Porque a gente vai se identificar com essa narrativa. Biographies and autobiographies, então,
Bom, o próprio nome já diz, né? Bio, de biografia, e autobiography, autobiografia. Ela é uma contagem oficial dos detalhes e dos eventos da vida de uma pessoa, né? Ao longo de toda uma vida. E a única diferença é que a autobiography ela é escrita pela própria pessoa, enquanto que a biography é escrita por um autor qualquer que não tem nada a ver, muitas vezes, com a pessoa que está sendo descrita ali naquela história. Cookbooks! Cookbooks são livros deliciosos, né? Que foram escritos, penned by professional chefs. Or even your favorite celebs. Às vezes uma celebridade escreveu esse cookbook, né? E ele traz aí uma coleção de receitas muito gostosas, às vezes específicas a um tema, podem ser receitas veganas, né? Pode ser receitas italianas, então de uma cozinha específica, né? De um tipo específico, que geralmente são escolhidas pelo autor, passa por essa curadoria. Essays são tipicamente escritos em primeira pessoa, onde o escritor ele traz a sua opinião pessoal, suas experiências pessoais baseadas em um tema ou um tópico, né? Então é uma pessoa discorrendo sobre um tema que ela estuda ou que ela tem afinidade, enfim. History são aqueles livros de história mesmo, né? Eles vão contar cronologicamente os acontecimentos de uma época específica e o objetivo é educar e informar o leitor, né? Looking at all parts of the world. Então, não vai falar de somente um lugar específico, vai falar, pode falar, né? De qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. A memoir é um livro de memórias, né? Então, ele é mais flexível do que uma autobiography. Não é, ou de uma biography, não é contando a história de vida de uma pessoa. Às vezes, ela pega só um pedaço, uma época específica da vida dessa pessoa, né? E aí vai focar naqueles elementos específicos daquela época, daquela situação, né? Para trazer uma mensagem também específica ou uma lição de vida que esse autor quer passar para esse leitor. Esse livro, inclusive, da Michelle Obama, eu não li ainda, mas eu tô com muita vontade de ler. Poetry. Poetry, a form of written art. Eu não sei se vocês sabem, mas a teacher escreve poesia, né? E eu escrevo poesia in English and in Portuguese. Qualquer dia eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus poemas, ou qualquer dia eu tomo coragem e boto eles aí em algum lugar. Mas, por enquanto, eles são, assim, muito guardadinhos no meu coração e compartilhados com algumas pessoas apenas, né? O poetry, ele depende muito do estilo do autor, né? Da intenção que ele tem ali de mensagem para passar e o tema que ele escolheu falar sobre. Pode ser um tema religioso, místico, de amor, enfim, né? Então é muito livre, é muito livre. Self-help são livros de autoajuda. Então, self-help books, eles se centram em encorajar o desenvolvimento pessoal, a confiança, a autoestima das pessoas que vão ler. E eles vão trabalhar em várias facetas da vida. Então, pode ser um self-help book focado na vida profissional, pode ser focado na vida pessoal, na vida amorosa. Self-help book, ele tem, assim, também uma variedade de campos onde ele pode atuar. Eu já tive muito preconceito com self-help books e hoje eu amo. Leio muitos, inclusive da Brené Brown. Eu li um maravilhoso, esse Everything is Fucked, A Book About Hope. É um livro que eu li também e é bem interessante a leitura. Então, assim, acho que self-help books são livros que também podem nos ajudar bastante. Nossa, gente, vocês viram quantos gêneros, né? E aí, alguns são parecidos com films and series e outros são característicos de book. Só book tem aquele genre. Let's see some vocabulary about books now. Então, agora que a gente já viu alguns genres e você pode já pensar e falar sobre o seu favorite genre, fantasy, action and adventure,
self-help books, you can talk about your favorite genre. A gente vai ver algum vocabulário relacionado a books. Tem várias coisas aqui, tá, gente? Eu fiz um catadão mesmo, porque aí depois vocês vão pensar em como que vocês podem usar essas expressões aqui. A real page turner. A real page turner. A book you read quickly because it's so good. Sabe aquele livro que você pega e você não consegue parar de ler, você não consegue parar, não consegue parar? Isso a gente chama de a real page turner. I think, for example, this book that I read, hoje ele é um filme, né? Is a real page turner. I read it, I think, in 2 days. Acho que eu li em 2 dias esse livro. Olha a grossura disso aqui, né? Gripping. Exciting story that grabs your attention. For example, this book is gripping. Sabe aquele livro que te pega, te prende, você fala, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Né? Então, ele também, geralmente, gripping books are page turners. Spine tingling, very scary. Spine é de espinha mesmo, e tingling, que fica dando aqueles calafrios, né? Você pode também falar de goosebumps. It gives me goosebumps, que é quando sobe, sabe aquele arrepio que levanta tudo os pelinhos aqui? Isso é goosebumps. Poignant. Poignant is very sad, very touching. Esse livro aqui, por exemplo, eu considero ele poignant. Solitude of Prime Numbers é um livro bem assim, tocante, né? Que mais? O To Kill a Mockingbird é um pouco mais leve, mas ele também tem essa pegadinha poignant, um pouquinho triste. A Tearjerker é aquele livro que te faz chorar mesmo, né? Makes you cry. Eu li um livro do Nicholas Sparks que se chama Message in a Bottle. É um livro que eu chorava de soluçar, juro, gente. Eu lendo o livro eu ficava... sabe aquele livro que você chora, né? Que fica até um negócio horroroso, catarrento, de tanto que você tá... Foi o livro que eu li que me fez chorar. Bobagem, né? Porque é um livro até que... Sim, não é uau, mas... não sei, acho que às vezes a época... E aí você tá mais sensível, e aí é um romance, e a história é todo um drama, várias coisas... É um livro que me fez chorar bastante. Tem filme desse livro, inclusive, com o Kevin Costner, mas é um filme antigo, acho que é da década de 90, sei lá. Aqui uma expressão. Quando eu tô falando sobre livros, quando eu falei sobre filmes and series, eu acho que a gente também viu essa expressão aqui. It's set in. It's set in, eu quero dizer que ele acontece em tal época ou em tal lugar. Por exemplo, it's set in dystopian future. Estou dizendo que ele está acontecendo num futuro distópico, num post-apocalyptic dark world, né? Então eu estou falando mais ou menos do clima, de onde, em que momento essa história aconteceu. Idyllic English countryside, também uma outra possibilidade. A twist é a surprising change in the story. Sabe quando a história dá um twist? Yeah, there is a twist in the end. Tem uma mudança no final que traz essa surpresa, esse elemento. Isso pra mim aconteceu nesse livro aqui. O final pra mim foi tão inesperado porque eu tava tão envolvida na leitura e eu não tinha me ligado no que aqueles animais significavam. Se você não leu ainda, gente, leia. Porque o filme não faz jus a essa leitura aqui. Não mostra com essa precisão esse twist que tem no final, sabe? Que me deixou muito surpresa. Então eu achei assim a great twist. A gente usa muito plot twist, né? É uma coisa que a gente tá até incorporando para nossa língua, esse plot twist. Spawn é quando um livro inspira a movie, né? E às vezes até um franchise. For example, Harry Potter começou com um livro que puxou um outro, que puxou um outro, que puxou um outro, que puxou filme, que puxou todos os filmes, que puxou histórias que ainda estão saindo dele, tipo, sei lá, aquele dos Animais Fantásticos, acho que eu tenho ele aqui também, um deles, né? Então, um puxa o outro, sabe? Isso é Spawn. I see myself a bit in the character of... Por exemplo, sei lá, I see myself a bit in the character of Bella in Twilight. É quando você se enxerga na personagem do livro, tá? Eu me vejo um pouco na personagem tal, né?
porque, sei lá, o que acontece com ela também acontece comigo, como ela se sente, eu também me sinto. Eu tenho muito isso, assim, de estar lendo e me ver e sentir a personagem e achar, puxa, eu também passo por isso, eu também sinto isso. Like an old friend. You know the book extremely well. Like, this is like an old friend. Eu conheço a história de trás para frente, de tantas vezes que eu li, né? E tale é também story, tá? Fairy tale seria a historinha de conto de fadas, mas a tale é uma história. Tem um livro clássico que se chama The Canterbury Tales, eu acho que eu também tenho ele aqui em algum lugar, né? E é tipo um conto, a história de Canterbury, né? Muito bem. Olha só, aqui a gente tem uma listona de vocabulários, eu vou passar rapidinho por elas, porque isso aqui, gente, é um trabalho de você sentar, ler, imaginar, puxa, em que situação eu posso usar essa expressão. Então, aqui você tem a expressão, você tem a explicação dela em inglês, a teacher vai contar o que significa em português, mas daí onde você vai usar, você que tem que pensar e encaixar. E eu super recomendo, I strongly recommend that you make sentences. Escolhe aí 3 ou 4 e forme frases usando as expressões. Então, to be engrossed in é to be completely focused on one thing. Quando você está engrossed in the story, você está preso naquela história, você está focado naquela leitura. Bedtime reading é algo que você lê antes de dormir. Eu, por exemplo, tenho lá um livro que é até assim ligado à espiritualidade, que é um livro que eu gosto de ler antes de dormir. It's my bedtime reading. To be a big reader, someone who reads a lot. I am a big reader. I read a lot. My sister is a big reader too. Minha irmã lê muito, então ela é uma big reader. To be based on, como eu disse, Harry Potter, the film, was based on the book, right? Então você vai basear o filme num livro, ele vai ser usado como um modelo. To be heavy going, difficult to read, né? Então um livro que é heavy going, ele é difícil de você engatar na leitura. Quer ver um livro que foi assim, gente? Esse aqui, ó. Esse foi um livro que eu demorei para engatar. Eu acho que eu fui pegar mesmo a gana depois da página 300. Nossa, como eu demorei. Aquele também, Girl with a Dragon Tattoo, não tá aqui, mas eu tenho ele em algum lugar. Também é um livro que eu demorei para engatar, né? Então, é isso, né? É um livro difícil de ler. The central character é o personagem central, o personagem principal. E isso pode ser tanto no filme quanto no livro. Então, the central character in Twilight, for example, é a Bella, né? E aqui, the central character is the old man, que tá até inclusive, né, no título do livro, tá bom? A classic of the highest quality. Então, quando um livro se torna um clássico, é porque ele foi considerado um livro de grande qualidade. Esse livro aqui, por exemplo, gente, ele é contemporâneo. Ele foi lançado, deixa eu ver em que ano aqui. Vamos achar aqui. Ele foi publicado it was published in 2005. Então, ele foi publicado pela primeira vez em 2005. Não é um livro antigo, de 1800, mas ele já é considerado um clássico. Olha só, é um clássico contemporâneo, The Book Thief, que é o ladrão de livros. O ladrão de livros, acho que é. Eu acho que é isso. Eu não sei o nome em português, porque eu li ele em inglês, mas eu acho que é isso. Enfim. Couldn't put it down. Tipo, sabe aquele livro que você não consegue largar? I couldn't put it down. The book was so good that I couldn't put it down. Deixa eu ver um que foi assim. Esse também foi um livro difícil de ler. Heavy going no começo. Depois ele ficou bom. Esse aqui, ó. Porque a teacher ama teenage and young adult books e Supernatural. Então, esse aqui é sobre vampires. Eu amo. Podem me julgar. Esse aqui, gente, ele depois spawned, acho que foram 10 livros no total. Mas ele não virou série, não virou filme. Então, ó, hashtag fica a dica. Isso aqui é um baita livro para virar série, principalmente, ou uma saga de filmes, tá? This was a book I couldn't put it down.
I couldn't put down this book. Não conseguia largar esse livro. E eu tenho todos. Inclusive, eu tenho todos físicos, porque eu gostei tanto que eu falei, não vou comprar e-reader, vou comprar eles físicos. An e-book is a digital book and an e-reader is a device. Deixa eu pegar aqui, gente, pra mostrar pra vocês. Espera aí. Eu tenho o meu Kindle, que eu carrego comigo pra lá e pra cá, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o meu Kindle. E aqui é onde eu tenho boa parte dos meus livros, porque eu comecei a ficar sem espaço na minha casa. E aí, eu tive que começar a comprar os livros aqui, né? Aí, o que eu faço? Quando é um livro que, puxa, eu quero guardar, porque eu amo o autor, eu já meio que sou colecionadora, enfim, aí eu compro o livro físico. Se não, ele fica aqui no digital. Bom, to flick through é quando você vai rapidinho, né? Você não pega o livro para ler, de fato. A gente usa muito flick through a magazine, porque revista, geralmente a gente pega a revista e flick through. Você só dá aquelas folhadinhas rápidas. To get a good or bad review, review é um feedback. Review é tipo uma resenha. Então, quando alguém lê o livro e depois faz uma crítica sobre ele, escreve, publica em algum jornal ou site, alguma coisa assim, isso é um review, né? E aí você pode ter, you can get a good or a bad review. Hardback é o livro de capa dura. Esse aqui é um hardback book. Esse é o paperback que eu falei pra vocês, que é o de capa molinha, tá? Aqui, ó, paperback, tá bom? A paperback, a book with a flexible cover, tá? A page turner, então, é um livro que você não quer parar de ler, you want to keep reading. E a historical novel, a story set in the past, a gente viu lá, historical book or historical novel. Plot é a história pensando no grossão, sabe? Na essência, the main events. São os eventos principais. Essa é a história de um vampiro que encontra com uma menina e se apaixonam e lá. Esse é o plot. Aí os detalhes, tal, isso é o desenrolar da história. To read something from cover to cover significa que eu li o livro de cabo a rabo. From cover to cover. De cabo a rabo, do começo ao fim. Da capa até a contracapa, até o final. To take out a book from the library. To borrow a book from the library. Então, quando eu vou numa biblioteca, I can take out a book. Ou seja, eu peguei, levei para casa e vou devolver dali a uma semana, 15 dias, dependendo da biblioteca. É uma pena que hoje, né, essas idas às bibliotecas têm sido cada vez mais raras. A gente encontra bibliotecas nas escolas, mas as pessoas vão muito pouco lá, a não ser que seja uma atividade guiada com o professor. Isso é bem triste. To tell the story of é to outline the details of someone's life or an event. Então, você vai contar a história de alguém. Então, você vai contar a história, você vai dar os detalhes, você vai, né, contar os eventos que aconteceram ali com aquela pessoa. Beleza? Uau! Agora a gente tem aqui alguns modelos de perguntas e respostas para mostrar como que esse vocabulário pode estar inserido em contexto. Eu acho que isso é o mais valioso. Então, eu não vou perder muito tempo explicando. Eu vou ler para que vocês tenham aí também o modelo de pronúncia bonitinho e vou traduzir bem en passant, tá? Para depois vocês poderem estudar com calma, porque aí esse vídeo você pode depois pausar e com o material em PDF que você vai pegar lá no grupo do Telegram, você consegue estudar com mais calma, certo? Porque estudar inglês também é se debruçar sobre o material, é o pós muitas vezes, né? A aula é a pontinha do iceberg, mas o iceberg é muito mais do que isso. Então vamos lá. Do you like to read books? Você gosta de ler livros? Yes, I love reading. I like nothing more than to be engrossed in a good book. I regularly take out books from the library and usually read them from cover to cover in no time. And I can't go to sleep at night without some good bedtime reading. Então, olha só, ele usou várias expressões que estão lá naquela listinha. Ele diz, sim, eu amo ler. Não tem nada que eu goste mais do que estar envolvido com um bom livro. Eu costumo pegar livros da biblioteca e costumo lê-los de cabo a rabo.
em quase tempo nenhum, muito rápido. E eu não consigo ir para a cama à noite sem uma boa leitura de cama, né? Leitura noturna, bedtime reading. Não sei se tem uma expressão para isso em português, mas seria aquela leitura da noite. Do you prefer reading books or watching films? Você prefere ler livros ou assistir filmes? I'm not really a big reader. I find books quite heavy going, so I much prefer to see a film. Perhaps it's the special effects or the soundtrack. I don't know. I just prefer a film. Olha só, a Luísa diz aqui: olha, eu não sou uma grande leitora. Eu acho livros muito difíceis de ler, sabe? Pesados. Então, eu prefiro ver o filme. Talvez sejam os efeitos especiais ou a trilha sonora, sei lá. Eu simplesmente prefiro filmes. Next one. Aqui a Pauline, ela vai contar um pouco, né, sobre um tipo de leitura que ela gosta. Então ela começa dizendo assim, ó: I like reading, especially English novels. It's a great way to improve your vocabulary, and there are so many fantastic authors to choose from. Então ela começa dizendo que ela gosta de ler, especialmente novels, galera, não é novela, tá? Novel é romance. E romance não é livro de amor necessariamente, né? Um romance é um livro longo, de 200, 300 páginas, com começo, meio e fim, com clímax. Então tem uma série de características que explicam o que é um romance. Então, romances ingleses, ela diz aqui. É uma ótima maneira de melhorar o seu vocabulário. E tem muitos autores fantásticos para escolher. One book that came highly recommended by my teacher was The Mayor of Casterbridge. Um livro que veio altamente recomendado pela minha professora foi The Mayor of Casterbridge. I was studying at a school in the UK at the time, and she said it would give me a picture of what life was like years ago in the area I was living. Well, I have to say I absolutely loved it. Então ela conta, né, que ela estava estudando numa escola no Reino Unido, at the UK, naquela época, e ela disse que esse livro me daria uma boa ideia de como a vida era anos atrás na área onde eu estava vivendo. Bom, eu tenho que dizer que eu simplesmente amei. It was a real page turner. Era realmente um livro de ler sem parar. It's a historical novel, então é um romance histórico, and the setting was a fictional town called Casterbridge. E o lugar, né, onde a história acontece, era uma cidade fictícia chamada Casterbridge. But actually, it was based on a town near where I live, near where I was studying, called Dorchester. Então, na verdade, but actually, lembra dessa palavra actually? Que eu disse para vocês, acho que na aula passada, que muitos brasileiros confundem com atualmente. Aqui é o na verdade. Então ela diz aqui, ó, a história se passa numa cidade fictícia, mas na verdade ela foi baseada numa cidade real, né, que realmente existe, onde eu estava estudando, chamada Dorchester. It had such a great plot. Nossa, tinha uma história tão boa. To cut a long story short, para tornar uma história longa curta, né? Então, para encurtar a história, it tells a story of the downfall of a man called Henchard. Então, ele conta a história, né, da queda de um homem chamado Henchard, the central character, o personagem central, who lives during a period of great social change, que mora vive, né, durante um período de grande mudança social, around the time of the Industrial Revolution, por volta ali da época da Revolução Industrial. The reason I enjoyed it so much, o motivo por eu ter curtido tanto, apart from the great story, além, né, da história ser ótima, it gave me a picture of what life had been like in the place I was studying at the time. Ela me deu aí uma ideia, né, uma imagem de como era a vida naquele lugar em que eu estava estudando naquela época. I really couldn't put it down. Eu realmente não conseguia largar o livro. A fantastic story. Uma história fantástica.
Is reading as pleasurable in digital format? Será que o livro, a leitura, né, é tão prazerosa no formato digital? A Liz responde: Personally, I prefer reading a paperback or hardback. Eu prefiro ler um paperback, um livro desses baratinhos, bolinhos, or a hardback, ou um livro de capa dura. Especially if I'm reading a classic. Especialmente se eu tô lendo um clássico, which I don't think feels right as an e-book. O que eu realmente acho que não parece certo num e-book. But I can see it can be good for others. Mas eu consigo ver que pode ser muito bom para outros. My grandmother has an e-reader. Minha avó tem um e-reader, que é esse aparelhinho aqui, ó, tá? And she loves the way you can enlarge the text. E ela ama a maneira como você consegue aumentar o texto. Porque é verdade, gente. Você consegue vir aqui, ó. E aí você consegue aumentar o tamanho do texto. É possível fazer isso. Isso é muito bom. Do you think bookshops will survive the digital revolution? Você acha que as livrarias vão sobreviver à era digital, né? A revolução digital? Olha o que o Thomas diz. I think so. Eu acho que sim. Olha, isso é bem legal. Vou aproveitar e fazer um parênteses aqui. Quando a gente vai responder eu acho que sim, muitos alunos, principalmente brasileiros, dizem I think yes. Porque traduz ao pé da letra. Eu acho, I think, yes, que sim. Mas a gente nunca fala I think yes, tá? É sempre I think so. Aí eu acho que não, é I think no, é I don't think so. Então, ou você fala I think so, eu acho que sim, ou I don't think so, eu acho que não. Bom, ele diz aqui, I think so, ele acha que as livrarias vão sobreviver à revolução digital. At least I hope so, pelo menos é o que eu espero. I love flicking through books in a bookshop. Sabe quando você entra na livraria, pega um livro e dá aquela folhadinha básica? I love doing this too. Online shopping is useful. A compra online é útil. Finding out on Amazon if a book you want has got a good review, sabe? Quando você vai na Amazon e vê se o livro tem uma boa resenha, né? Boas críticas. Maybe getting one that is difficult to find. Talvez até encontrar um que seja difícil de encontrar. But I still love the experience of being in a bookshop. Mas eu ainda amo a experiência de estar em uma livraria. Gente, eu também. Então, olha só, né? Se as livrarias sumirem, eu vou ficar muito triste, de verdade. Olha, eu deixei aqui pro final. Let me show you some of my favorite books and also some books I recommend. Ó, eu não vou conseguir, acho que, mostrar tudo, né? Eu fui mostrando aí ao longo da nossa aula, né? Alguns livros que eu amei. Então, The Book Thief é um ótimo livro. Mas eu acho que, para quem tá começando, mais importante é dizer, né? Que para quem tá começando, às vezes é melhor você ler um livro adaptado para o nível que você está, para você começar a pegar o hábito e o gosto pela leitura. E aí, conforme você vai avançando nos estudos, você vai lendo livrinhos mais complexos. E quando você chega num nível pré-intermediário para intermediário, já dá para começar a arriscar livros mais simples, histórias curtas, né, os short stories, e também no intermediário avançar para leituras mais simples, não adaptadas, livros maiores, e aí depois você vai aprofundando. Eu acho que assim, a fluência da leitura, ela é igual em português. A gente não começa lendo Machado de Assis lá no Fundamental 1, né? A gente vai ler Machado, o Machadão lá no ensino médio. Aqui é a mesma coisa. Eu não vou pedir para um aluno meu sair lendo Shakespeare, principalmente se não for uma versão adaptada, logo de cara. Ele precisa primeiro se alfabetizar bem no inglês, estar mais seguro, porque senão vai virar uma frustração. Olha, eu vou finalizar aqui, mas eu quero ir para a câmera maior para eu poder olhar para vocês. Então, primeiro, agradecer muito a vocês por vocês estarem aqui comigo, mas o que eu quero dizer é, não desista da leitura, viu? Reading is really crucial for you to learn English. É crucial para você aprender inglês. Se você pegar uma pessoa que fala aquele português maravilhoso de dar inveja,
pode ter certeza de que essa pessoa é uma boa leitora de língua portuguesa. Ela tem o hábito de ler bastante. Então, as pessoas que têm o hábito de ler, elas costumam adquirir mais vocabulário, ampliar o repertório. Então, eu super recomendo que você amplie o seu repertório, não só de português, mas de inglês principalmente, porque esse é o nosso foco aqui. Quanto mais você lê, melhor para você. Leia sites, comece lendo comic books, leituras mais simples, mais fáceis, mas leia, né? E siga, porque isso vai fazer total diferença na sua vida. A Teacher tem um projeto, tá engavetado, mas eu tô afim de tirar ele da gaveta, muito afim de verdade, de abrir uma live a mais por semana pra gente fazer leituras juntos, sabe? Escolher, fazer sei lá, uma votação no Instagram, escolher um livro e a gente começar a fazer leitura live, né, ao vivo, e todo mundo participando da leitura, cada um com seu livrinho para poder acompanhar, fazer tipo um reading circle mesmo, e a gente poder parar em alguns momentos e bater papo sobre aquele capítulo que a gente leu. E eu, sim, de verdade, o meu sonho é poder fomentar, né, esse ambiente de leitura para as pessoas. Eu sempre faço propaganda para os meus alunos para que eles se tornem bons leitores, porque eu acho que isso realmente vai fazer uma grande diferença, não só no aprendizado de inglês, mas no seu repertório de um modo geral. Então, gente, assim, o meu intuito com a aula de hoje era trazer vocabulário relacionado a books. Eu acho que eu cumpri aí esse objetivo. Trazer algumas expressões e algumas perguntas que são comuns de serem feitas e usadas para falar sobre books, to talk about books. E também tentar incentivar e encantar vocês a se tornarem bons leitores, principalmente em inglês. Então, eu espero que eu tenha conseguido cumprir com isso. Agradeço demais a audiência, a paciência de vocês até aqui. Quinta-feira que vem tem mais live. Se você chegou a esse vídeo até o final e ainda não curtiu esse vídeo, você não pode sair dessa live sem curtir. Compartilhe essa live com as pessoas para que elas possam fazer parte desse movimento, desse projeto, fazer parte desse canal. Peçam para essas pessoas se inscreverem em você. Se não está inscrito ainda, você está perdendo seu tempo. Se inscreve aí no canal para você não perder nenhuma das lives que a Teacher vai fazer. E fica ligado no Instagram. Se você não se inscreveu ainda no Instagram, o link para se inscrever tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se inscreve, porque aí lá no Instagram, né, você seguindo a Teacher Dani Malva, você vai conseguir ver a reverberação dessa live. Tudo que a gente começou e plantou a sementinha aqui, ela vai crescer e frutificar lá no Instagram. O segredo, gente, de aprender inglês é o quê? É você ver um conteúdo e seguir vendo ele ao longo da semana. É por isso que existe homework, lição de casa, atividade extra, para justamente você poder ir retomando ao longo da semana, e isso vai fixando cada vez mais dentro de você. Outra coisa, você precisa ver os conteúdos de formas diferentes, visualmente, ouvindo, né, vivenciando alguma experiência. Isso vai fazer total diferença para que o seu hemisfério esquerdo e direito se conectem e o seu corpo caloso, que fica aqui no meio, que conecta esses dois hemisférios, faça com que tudo isso fixe, cole em você e vire uma experiência inesquecível. Então, o aprendizado ele está muito ligado a isso, a experiência do hemisfério direito com o esquerdo e a junção dessas duas coisas, as conexões que a gente faz. A neurociência explica isso. Qualquer dia eu conto um pouquinho mais sobre como que acontece, né, o aprendizado aí dentro do nosso cérebro. Mas por enquanto é isso, galera. Thank you so much. Não se esquece de se inscrever lá no Telegram para você receber o material dessa live. Olha quanta coisa que vai ter aí nesse PDF que vai sair desse material que eu preparei para vocês, tá bom? So thank you so much. Kisses for you and I'll see you next Thursday. Bye bye.